Lobisomem, lendas e mitos. O lobisomem é uma das criaturas mitológicas mais antigas e fascinantes da cultura popular, presente em diversas tradições ao redor do mundo. Sua figura é associada à transformação de um ser humano em um lobo, ou em uma criatura híbrida entre homem e lobo, geralmente durante a lua cheia. A lenda do lobisomem mistura horror, mistério e elementos sobrenaturais, com uma longa história que atravessa séculos e diferentes culturas. Origens da lenda. A ideia de seres humanos se transformando em animais tem raízes profundas na mitologia grega e nórdica, mas a lenda do lobisomem que conhecemos hoje começou a tomar forma na Europa medieval. O termo lobisomem vem do grego lycanthropos, que significa homem-lobo. Uma das primeiras histórias vem da mitologia grega, onde Zeus teria transformado o rei Licaão em lobo como punição por oferecer carne humana como sacrifício. Essa figura mitológica se expandiu ao longo dos séculos, ganhando força principalmente na Idade Média, quando o lobisomem passou a ser visto como uma figura demoníaca. Durante esse período, as pessoas acreditavam que bruxas e lobisomens trabalhavam em conjunto, e havia até mesmo julgamentos e execuções de pessoas acusadas de se transformarem em lobos. A superstição era alimentada pela ignorância e pelo medo de doenças, como a raiva, que muitas vezes era associada aos lobos e à agressividade que causava em humanos. O ritual da transformação. Na maioria das tradições, o lobisomem é descrito como um ser humano que se transforma em lobo por meio de um feitiço, maldição ou pacto com o diabo. Em muitas versões, a transformação acontece involuntariamente durante a lua cheia, quando a pessoa perde o controle sobre seus atos e se torna uma fera sanguinária. Há também lendas que afirmam que uma pessoa pode se transformar em lobisomem ao ser mordida ou arranhada por outro lobisomem, um conceito que foi popularizado por filmes e livros de horror ao longo do século XX. Outro meio de se tornar um lobisomem envolvia o uso de um cinto ou pele de lobo mágica, que concederia ao usuário o poder de se transformar. Lobisomens na cultura popular. O mito do lobisomem evoluiu com o passar dos séculos e se tornou um tema recorrente na literatura e no cinema. Uma das primeiras referências literárias conhecidas sobre o tema está no conto O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, que explora a dualidade entre o lado humano e o lado bestial de uma pessoa. No entanto, foi no século XX que a figura do lobisomem se consolidou como um ícone da cultura de terror. Em 1941, o filme O Lobisomem, The Wolfman, estrelado por Lon Chaney Jr., ajudou a popularizar a imagem clássica do lobisomem que conhecemos hoje, um homem que, durante a lua cheia, se transforma em uma criatura sedenta por sangue. O filme estabeleceu muitos dos elementos que viriam a ser repetidos em outras produções, como a vulnerabilidade do lobisomem à prata. Nos dias de hoje, o lobisomem continua a ser uma figura central em filmes, séries e livros, muitas vezes representando os conflitos internos do ser humano, a luta entre seus instintos mais primitivos e sua racionalidade. Explicações racionais. Ao longo da história, muitos estudiosos tentaram explicar a lenda do lobisomem com base em fenômenos reais. Uma teoria sugere que a porfiria, uma rara doença genética que afeta a pele e a mente, pode ter dado origem às lendas de pessoas que evitavam o sol e apresentavam comportamentos anormais. Outras teorias envolvem distúrbios psicológicos como a licantropia clínica, um estado no qual a pessoa acredita realmente ser um lobo. O lobisomem e a lua cheia. A relação do lobisomem com a lua cheia é um dos aspectos mais intrigantes da lenda. Nas culturas antigas, a lua cheia sempre foi associada a comportamentos incomuns em animais e humanos. Acreditava-se que o ciclo lunar tinha influência direta sobre as emoções e o comportamento, e isso ajudou a consolidar a ideia de que a transformação do lobisomem era desencadeada pela lua cheia. O lobisomem é um dos mitos mais duradouros da história, com raízes em antigas tradições e crenças populares. Suas origens, embora sombrias e baseadas no medo, ainda têm um impacto significativo na cultura moderna, especialmente no gênero do horror. Seja em filmes, livros ou séries, o lobisomem continua a fascinar e aterrorizar as pessoas ao redor do mundo, representando o medo do desconhecido e da perda de controle sobre a própria natureza.
Curta, comente e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.